Sejam todos muito bem-vindos a este workshop que discutirá o tema E-Social, uma nova cultura no mundo do trabalho. Este evento é promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, com o apoio do Serviço Nacional da Indústria, SENAI, Departamento Nacional. Para darmos início, convido à frente para compor a roda de debates o presidente da Comissão de Política de Relações Trabalhistas da CEBIC, Dr. Antônio Carlos Mendes Gomes. Seguindo com a nossa lista de convidados, convido o Project Manager da Souza Cruz S.A., senhor Emerson Santos. Convido também o gerente do Centro de Serviço de RH da Coca-Cola FEMSA Brasil, senhor Jorge Rames. Convido a coordenadora de Processo e Projetos RH da Coca-Cola FEMSA Brasil, senhora Elisângela Macedo. Convido o consultor de E-Social, senhor Ailton Miró. E, por fim, convido o advogado da CNI, doutor Marcelo Pinho Filho. Informo que, na dinâmica deste workshop, cada expositor terá até 20 minutos para suas explanações. Informo ainda que os palestrantes receberão um sinal quando restarem de 5 minutos e depois 2 minutos para o encerramento de suas apresentações. Solicitamos que o tempo seja rigorosamente observado para que possamos todos ter um melhor aproveitamento. Após as apresentações, abriremos espaço para a participação da plateia, que formulará perguntas. As recepcionistas, que estão posicionadas aqui no teatro, dispõem de formulários próprios que serão encaminhados aos palestrantes. Então, agora vamos dar início às nossas apresentações. Eu passo a palavra ao presidente da Comissão de Política de Relações Trabalhistas, CPRT, Dr. Antônio Carlos Mendes Gomes, para dar início a este evento. Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Em nome da CEBIC, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, eu saúdo e agradeço a presença de vocês. E agradeço também a presença dos nossos convidados, especialistas, palestrantes, que nos ajudarão a refletir ao longo do dia de hoje sobre esse tema. Eu queria apenas, fazendo essa abertura bem rápida, provocar um pouco a cada um de nós, me apropriando de um trecho, um artigo escrito por Sérgio Aprobato Machado Júnior, e publicado no Estado de São Paulo, onde, ele, falando sobre o E-Social, ele abre o seu artigo dizendo o seguinte: o governo federal prepara-se para punir e multar perto de 95% das empresas brasileiras, especialmente as micro e pequenas, ao obrigar a implantação do sistema de escrituração fiscal digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas até o final deste ano. Essa ameaça quanto a problemas gravíssimos que podem vir a ocorrer na forma como está se dando o processo, é que tem nos preocupado demais na CEBIC, particularmente na nossa Comissão de Política de Relações Trabalhistas. E a nossa grande preocupação é que os nossos empresários não se surpreendam quando isso estiver acontecendo, que, de maneira muito proativa, possamos participar desse processo de discussão, e, para isso, organizamos esse seminário. Em reunião ordinária da nossa comissão, já tivemos a presença de especialistas do governo nos falando das maravilhas do novo programa. Hoje a gente quer ouvir um outro lado, o lado dos consultores de empresas, dos especialistas
que estão no mercado refletindo e discutindo sobre isso, que estão também representando suas empresas no grupo piloto que o governo criou para discutir, e também contando aqui com a CNI, com a Confederação Nacional da Indústria, que está acompanhando esse processo e também vai contribuir conosco. Então, eu acho que temos aí uma manhã muito rica. Eu espero que todos aproveitem bastante e que possamos nos conduzir dentro das nossas expectativas. Muito obrigado, mais uma vez, a presença de todos. Obrigada, doutor Antônio Carlos, pela introdução. E agora eu passo a palavra, então, nós vamos ouvir o Project Manager da Souza Cruz S.A., o senhor Emerson Santos. Por favor. Bom dia a todos. Só complementando aqui a minha apresentação, eu Oi. Bom, pessoal, só complementando aqui a minha apresentação, eu atuo na Souza Cruz na área de finanças, tá? Sou contador, portanto, não tenho aí minha especialidade na área de RH ou segurança do trabalho em si, mas eu estou hoje também como gerente responsável pela implementação do projeto E-Social dentro da organização nas empresas do grupo, tá? Então, a ideia aqui, como membro efetivo do grupo de empresas pilotos Souza Cruz, a gente quer expor aqui os nossos aprendizados, né, nesse tempo de projeto e abrir um espaço para discussão ao longo da apresentação, ok? Bom, aqui a agenda é bem curta, dado o tempo, a própria Cristina já reforçou aí. A gente vai fazer uma breve introdução do SPED, acho que talvez alguns já ouviram falar sempre do SPED em si, mas o foco do momento é o E-Social, porém tem outras frentes, né, dentro do programa SPED. Depois a gente entra efetivamente no desenvolvimento do projeto, onde eu enfatizo um pouco como que a gente tem conduzido o projeto dentro da companhia, né, da Souza Cruz, e vamos para os finais aí da apresentação com algumas considerações, tá? Falando da introdução, a abrangência do projeto SPED. O projeto SPED, para quem ainda não conhece, ele teve sua concepção lá por volta de 2007, tá? Através do decreto 6.022, de 22 de janeiro de 2007, com o principal foco em modernizar aí os processos da administração tributária. Claro, também trazendo aí alguns benefícios tanto para o governo quanto para as empresas. Esse projeto ele também entrou, foi enquadrado ali no programa do PAC, né, para o quadriênio 2007-2010. Então, essa é a origem. De lá para cá, o projeto vem evoluindo. Esse é um quadro que mostra aí um pouco da evolução do projeto. Originalmente, a gente teve a nota fiscal eletrônica como o módulo inicial, né? Esses são basicamente alguns principais módulos do programa SPED. Então, a nota fiscal eletrônica é a que mais está evoluída hoje. Hoje já tem na faixa de beirando os 10 bilhões de notas emitidas, tá? E para mais de 1 milhão de contribuintes, né? De emissores. Já está bem segmentado. E a escrituração fiscal digital, escrituração do ICMS e IPI também são os outros componentes aí do SPED. O que temos, o que está sendo em desenvolvimento, o SPED Stock, como um agregado do SPED fiscal, o ECF, que é o que vai abranger aí a escrituração no que diz respeito a imposto de renda e contribuição social, né? O MDF, que entrou recentemente, também um agregado da NFE. E aí o governo também está em estudo algumas frentes, como, por exemplo, fatura eletrônica internacional, né, para o comércio exterior, aproveitando a nota fiscal eletrônica. Tá?
E também tem uma frente visando essa implementação na abrangência dos municípios, né, que hoje não há uma padronização. Tá? Então, o foco nosso aqui é o e-social. O e-social é considerado disparadamente aí o mais complexo dos módulos, né, daquilo que a gente já conheceu até agora do SPED. Não dá para subestimar esse projeto. O projeto, para você ter uma ideia, vem sendo discutido desde 2011, tá? 2010, 2011, e entre as empresas piloto e o governo já passou por algumas mudanças aí significativas de infra e modelo, né? Okay? Aqui são os principais motivadores do governo. Claro, isso aí é a visão do governo. A gente o governo coloca que tem uma dificuldade. Um dos principais motivadores é a dificuldade em garantir todos os vínculos, né, trabalhistas na base dele. Ele tem muita dificuldade em garantir essa sincronização da base de dados, e muitas vezes o próprio trabalhador ele é prejudicado, né? Por esse motivo, o governo vem pregando que o e-social é o SPED do trabalhador, né? A justificativa é que, muitas vezes, quando o empregador vai requisitar, na realidade, o benefício, ele muitas vezes é pego de surpresa que na base não tem nada, ele tem que montar todo um calhamaço de documentação para levar e eles imputarem isso de forma retroativa. Então, a ideia com o SPED, né, como um canal único de centralização da informação, é que se haja uma padronização nesse aspecto. Tá? Uma outra questão é a complexidade do cumprimento das obrigações, né? O Brasil está disparado aí como o pior, né, país assim, do mundo no quesito de compliance, ou seja, o tempo que a gente gasta para conseguir enviar os diversos formulários para os diversos órgãos aí do governo. Então, isso é uma premissa e também é um dos benefícios que as empresas esperam, claro, né, no sentido de racionalização. O outro aspecto, a questão da baixa qualidade das informações à base do governo, né, hoje não se tem um sincronismo, os próprios órgãos, a Caixa Econômica Federal, a Receita e INSS, as bases não se falam, e então o projeto veio no sentido de abarcar e conseguir centralizar isso de uma forma que os entes tenham condições de compartilhar informação dentro das suas atribuições, é claro. Só para você ter uma ideia, isso é muito frequente, o governo, nas auditorias dos arquivos eletrônicos e com a folha de pagamento, nas visitas que eles fazem, fiscalizações, né, chegaram a apurar, para o ano de 2012, 4 bilhões de reais entre diferença entre GFIP e folha de pagamento. Ou seja, realmente não há uma consistência. Isso, muitas vezes, claro, não é nem má fé da empresa, tá? A maior parte, lógico, é porque essas informações não se falam. Então, a ideia é que isso fique integrado. Algumas premissas, e aí já remetendo ao próprio intuito do SPED em si, dentro do decreto que instituiu o SPED, uma das premissas é que a construção do sistema seja feita em conjunto. Tá? Então, para isso, foram elencadas algumas empresas, né, que se habilitaram a participar do projeto piloto e as quais podem indicar representantes. Então, esse é um dos conceitos, isso é o que tem permitido também a gente ter um nível de discussão de forma mais madura com o governo, para que não fique uma coisa que seja só uma decisão unilateral de implementação aí do projeto. Tá? Um outro ponto é o aspecto da autonomia e a utilização das informações que serão prestadas no SPED, né? São 4 órgãos envolvidos, então há uma preocupação até do próprio governo no sentido de que essas informações sejam utilizadas dentro da sua respectiva competência. Tá? Então, a Caixa ela tem, como gestor do Fundo de Garantia, tem que ter acesso somente às informações do fundo, o INSS as informações relacionadas às contribuições e assim sucessivamente. Esperamos que isso, de fato, ocorra. A prestação única da informação, ou seja, tudo canalizado no SPED, né? E aí, claro, a não criação de novas obrigações, né?
eu acho que esse é dos principais, uma das principais premissas aí que casa com a gente colocou no slide anterior, é que, de fato, o governo vem comentando que não está se criando nada, está substituindo, né, uma forma de substituir os formulários atuais, canalizando isso para o SPED. Então, fica aí essa mensagem para a reflexão aí de todos. O próximo item, a gente já entra no desenvolvimento do projeto. Aqui é uma ideia do cronograma. Esse cronograma ele já sofreu algumas modificações, né? Foram 4, por sinal. Ainda está numa ideia de cronograma, não é cronograma efetivo, é uma estimativa. E dentro, o que dá para chamar a atenção é que, inicialmente, quando o projeto começou a ser discutido, para fazer a implementação, isso seria como uma forma de Big Bang. Tá? Eu até tomo cuidado para não utilizar esse termo, porque o governo não gosta. Então, a Big Bang, o que seria? É entrar todas as empresas no mesmo momento, né? Ou seja, sanear o cadastro de tudo e entrar todas as empresas no mesmo momento. Isso, ao longo do tempo, foi flexibilizado, após algumas discussões aí com o grupo e com a sociedade, né, principalmente, em que o governo acabou fazendo isso, colocando por fase. Né? Então, a primeira fase são as empresas do lucro real. Né? Hoje está na estimativa de 150 empresas. Em termos de quantidade, é pouco, tendo comparado com as empresas do lucro real, que hoje está na faixa de 2 milhões. Porém, a massa de trabalhadores, apesar de que são 150 mil empresas, acaba sendo representativa. E aqui, só para ter uma ideia das oscilações do cronograma que esse projeto sofreu. Né? O cronograma, de momento, tem que a implementação ela vai ser a partir de outubro para as empresas do lucro real. Para as demais empresas, lucro presumido, MEI, tirando ali o empregador doméstico e o produtor rural, isso está em discussão. Tá? A Secretaria de Micro e Pequenas Empresas assumiu aí, esse embate com o fisco, com o governo, e até corroborando aqui para o que foi comentado no início, né, em que, de fato, esses pequenos empregadores sofrem aí um pouco mais de pressão em relação a esse projeto. Um outro aspecto é a própria certificação digital, que vai ser obrigatório para poder migrar por esse social. Então, aí já tem um ponto de atenção. Em termos de sequenciamento do SPED, do social, acho que vale trazer, assim, a gente tem o grande marco, né, a qualificação cadastral dos trabalhadores, né? Ou seja, garantir que está com o PIS, o CPF, o nome, tudo síncrono e consistente. Então, olha, gente, isso é um desafio. Eu vou dizer que, assim, eu mesmo já tentei fazer o meu cadastro, já estou com data errada. Minha esposa está com o nome de solteira ainda na base da Receita, mas já está casada na empresa. Então, uma ideia, os colegas aqui vão trazer alguns aprendizados também, e assim, isso é uma coisa gigante, não dá para subestimar. Tá? Em termos de sequenciamento, a gente tem uma espécie de um ritual para começar o e-social, né, eu costumo dizer. Tem um conjunto de eventos, o e-social não tem mais aquela ideia de um arquivo único, como tem hoje a GFIP e outras obrigações que as empresas consolidam e enviam para o governo. Agora não, agora tudo vai estar segregado por evento, cada evento refletindo cada item, né, no aspecto das áreas envolvidas, RH, jurídico, no aspecto de processo trabalhista, finanças e aí sucessivamente. Então, e esse ritual, pegando base o prazo de implementação de momento, que é em outubro, para as empresas do lucro real, a gente tem ali, a partir de outubro, o cadastro inicial, que é a habilitação efetivamente das empresas, né, dos estabelecimentos, a questão das rubricas, votações, e aí, dali para frente, você tem os eventos que são considerados aqueles com prazos mais rígidos, né, ou seja, a admissão, que agora a admissão vai ter que ser feito antes, né? Isso é uma mudança cultural e todo o embasamento do governo é que isso está em legislação, que seja feita com antecedência. Então, tem algumas discussões aí rodando em paralelo. A questão da CAT em si, que hoje é um formulário web, também vai se ter um prazo mais rígido no e-social.
Então, esses 4 eventos aí são aqueles que terão um prazo mais rígido. Tá? Os eventos mensais, basicamente informações de folha, né, de terceiros e retenções, principalmente, e alterações contratuais, eles serão mensais. Serão mensais, agora, um prazo um tanto curto. Tá? Isso é um ponto de atenção aqui para a gente colocar. Além dos eventos mais rígidos, né, a gente tem aí um prazo curto para fechamento desse arquivo mensal, que vai ser o quê? O 7º dia do mês subsequente, porque a Caixa se pronunciou, quando integrou esse projeto, se pronunciou no sentido de que o prazo mínimo para conseguir trabalhar as informações, processar e liberar as guias FGTS deveria ser no dia 7. Então, imaginem só, fechar a folha de pagamento, toda a parte de retenção, né, de terceiros, processo trabalhista, até o 7º dia, e embarcar isso no e-social para fazer um fechamento. Então, a gente vai ver um pouco mais para frente, requer uma governança muito forte, né, das empresas, uma necessidade de integração entre as áreas, principalmente. Do ponto de vista aí de forma de transmissão, basicamente o que o governo disponibilizou foram 2 canais. Um é o web service, que são para as grandes empresas, né, que têm um grande volume de dados e de trabalhadores, e as pequenas empresas, essas sim terão um módulo, o que está sendo prometido é um módulo web, um portal, em que os contadores, as empresas poderão entrar lá para fazer os cadastramentos necessários e enviar a folha de pagamento, efetivamente. Gente, é só um ponto de observação, assim, todas essas informações elas estarão no portal do SPED, e o trabalhador ele vai ter acesso. Tá? Assim, ele vai ter, seja pelo certificado digital ou por um código de acesso, o qual hoje já tem um modelo parecido, que é o EICAC. Então, o trabalhador ele vai ser o fiscalizador também, né, junto com o governo. Imagina, ele vai entrar lá, vai ter o olerite dele, vai saber se foi feito o recolhimento do FGTS e assim sucessivamente. Tá? Então, de fato, o governo se utilizando aí dessa infraestrutura e o que o SPED proporciona para aproveitar esse ponto, né? Ok. E aí tem basicamente um resumo do que muda, né? A gente já falou algumas coisas. As informações hoje são formulário de forma descentralizada, são diversos formulários enviados para diversos órgãos. Isso, no futuro, tudo vai estar canalizando através dos eventos do E-Social para a base do SPED. Em termos de periodicidade, a gente tem hoje mensal, anual e eventual. Então, anual, por exemplo, a DIF e outras RAIs, né? Essas informações basicamente terão aí frequência, periodicidade eventual e mensal, tá? E não mais anual. Em termos de forma de recepção, hoje está descentralizada, sendo enviada para os diversos órgãos, e no futuro centralizado na base SPED. Em termos de integração entre cálculo e recolhimento, que são aquelas diferenças que o governo colocou aqui, que nas fiscalizações é possível identificar cifras de 4 bilhões, a diferença entre folha de pagamento e a GFIP. A ideia é que isso minimize bastante, porque o ambiente vai estar integrado e o próprio E-Social vai gerar, após a transmissão dos dados, vai possibilitar a geração das guias. Tá? Então, espera-se uma sinergia maior nesse aspecto. O ponto de atenção aqui, as validações, que hoje elas pouco existem, né, de fazer um batimento, por exemplo, entre uma GFIP, uma RAIS, um CAGED e uma IN, que hoje tem que ser feito via procedimento, ou se tem uma ferramenta para fazer isso, no ambiente do E-Social isso tudo vai ser online, tá, gente? Então, realmente o Big Brother. Né? E aí, no aspecto do que eu já até comentei, em termos de certificação digital, para grandes empresas isso vai ser obrigatório, para as pequenas ainda está em discussão aí com as secretarias de micro e pequenas empresas. Em termos de como que o E-Social, aí, entrando efetivamente um pouco no que a gente quer chamar a atenção aqui, o que o E-Social traz, né? Ou seja, maior rigidez nos prazos, o governo coloca que não está se fazendo alteração nenhuma na legislação, tá? Na prática, não está se fazendo alteração nenhuma, não está incluindo novos formulários, está basicamente migrando aquilo que já tem para um ambiente do SPED. Tá? Ou seja, a maior exposição fiscal trabalhista, acho que com todo esse conjunto de eventos, o governo vai ter condições de ver qual que é a política, né, de
de RH que cada empresa trabalha, e então realmente vai ter uma maior visibilidade dos dados. Um outro aspecto que requer um ajuste aí no termos de cultura, né, interna da empresa, dos processos. E aí, claro, um projeto desse âmbito não tem como ser. Tem que ter ele é multidisciplinar e requer uma atenção muito grande de integração entre as áreas, tá? Principalmente aí RH, medicina do trabalho e segurança. Como que o projeto tem sido desenvolvido, e aí já remetendo o grupo de empresas piloto, né? A gente tem reuniões periódicas aí com a Receita, com o grupo de empresas, com os entes também. Hoje o quadro está em cerca de 50 empresas, grandes empresas, que participam dessas discussões, né, incluindo a Software House, que são as empresas de tecnologia que desenvolvem aí o software para a folha de pagamento. Como estratégia da Souza Cruz, a gente vai numa linha de buscar fortalecer esse grupo, tá? E fortalecer a discussão com o governo. Ou seja, não é porque a gente está como empresa piloto efetivamente só para ser de fato testar, né? Ser não vou falar uma cobaia, mas efetivamente testar, mas também a gente tem uma participação ativa, né? Do ponto de vista em relação a tentar influenciar em alguns aspectos, tá? Então, o caso da Souza Cruz, a gente está desde o início do projeto com a nota fiscal eletrônica. O projeto não dá para falar diferente, né? É complexo, né? Para se ter uma ideia, a gente, como empresa piloto, foram levantadas durante essas discussões diversas de layout, informações do e-social que são publicadas na mídia, já foram levantadas mais de 660 dúvidas endereçadas para o governo, das quais já resultou bastante em alterações e adequação do layout. Ou seja, e o governo tem um compromisso aí de congelar o layout. O que a gente vê, até com base nessas questões que foram levantadas, é que, de qualquer forma, de toda maneira, há uma predisposição do governo para ouvir, né, as empresas e ouvir a sociedade. Então, o governo está com uma agenda ativa de divulgação do projeto, e a gente tem até alguns resultados, né, que a própria mudança da estratégia de implementação, que antes era Big Bang, para faseada, a eliminação de alguns eventos, né, isso tudo com a pressão aí exercida pela sociedade e o grupo de empresas, e um compromisso de eliminação das obrigações, efetivamente. Então, aqui já encaminhando para o fim da apresentação, a gente elencou aqui, como aprendizado nosso, algumas etapas que consideramos ser críticas para o projeto, né? Então, a gente já falou ali como é um projeto que é multidisciplinar, envolve as diversas áreas da companhia. A equipe precisa ser multidisciplinar também. A necessidade de revisão de fluxo, né, de cadastros e processos, uma atenção muito grande ao deparo das tabelas de rubricas, ou seja, o governo vai ter todo acesso à tua tabela de tributação, né, interna do teu sistema. Então, você tem que fazer essa convergência e alinhamento com o SPED. Então, isso requer um ponto de atenção. Isso foi um aprendizado grande lá para nós da Souza Cruz. Um outro aspecto de saneamento de cadastro, né, a gente chegou a fazer um piloto em que fomos até a Caixa Econômica fazer a alteração do nome, por exemplo, e a Caixa não sequer sabia o que era e-social. Isso nas agências, tá? Sequer sabia o que era e-social, para ter uma ideia de como está o nível aí dessa questão do saneamento cadastral, né? Um outro ponto é a solução tecnológica, ou seja, ela precisa atender ao modelo do negócio, né? Isso é um ponto de atenção. E a gestão da mudança em si, tá? Acho que esse é um aspecto, porque a gente viu aqui que tem muito aspecto relacionado à tecnologia, processo, mas também cultural, tá? Acho que esse é o... Como considerações finais, eu trouxe aqui uma pesquisa da Price, da PwC, ela foi rodada em fevereiro e em março. Então, para vocês terem uma ideia, aqui, quando fala de e-social, quais são as principais dificuldades, né, para adequação que as empresas elencaram. Então, o primeiro deles é a mudança cultural, a adequação dos processos internos, né, e o aspecto de sistema de informação, ou seja, a plataforma tecnológica precisa estar pronta e adequada ao ambiente de negócio. A mesma pesquisa foi rodada em março e já trouxe uma inversão no aspecto de processo interno, ou seja, há uma preocupação muito grande em deixar os processos compliance como preparação para o e-social. Tá?
E aí, gente, fechando a apresentação, nossa recomendação é começar o quanto antes. Tá? Não dá para subestimar o projeto, são muitas discussões, muitas estão por vir, e aproveitar aí os momentos de influência com o grupo de empresas e com a sociedade. O governo está aberto, aparentemente, a isso, tem capturado aí os inputs das empresas da sociedade. Então, de qualquer forma, dentro de casa, dentro das empresas, nossa recomendação com o aprendizado Souza Cruz é começar o quanto antes. Da nossa parte é isso. Ok? Fica à disposição. Obrigada. Obrigada ao senhor Emerson Santos, que fez uma exposição muito clara, muito didática, que eu acho que dá bem a ideia da tarefa gigantesca que as empresas brasileiras têm pela frente. Seguindo, então, com as nossas apresentações, eu passo agora a palavra ao gerente do Centro de Serviço de RH da Coca-Cola FEMSA Brasil, o senhor Jorge Ramos, juntamente com a coordenadora de Processo e Projetos RH da Coca-Cola FEMSA, a senhora Elisângela Macedo. Vocês, por favor, fiquem à vontade para compartilhar, dividir o tempo, então, entre vocês. Pessoal, bom dia. Ih, está muito fraco, hein? O pessoal tem que estar mais animado. Bom dia. É isso, melhorou. Tá? Nós somos da Coca-Cola FEMSA, tá? A empresa que é uma franquia da Coca-Cola, tá? Que está em São Paulo, no Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas. Tá? Nós estamos atualmente com quase 18 mil empregados, vai chegar a 25 mil até o final do ano. Tá? Que nós vamos atender no centro de serviço que a gente tem lá em Jacareí. O que nós vamos passar aqui é a nossa experiência com relação ao e-social, né? Nós estamos engateando também na empresa, né? Avançando, tá? Mas é bem complexo o assunto, né? A gente tem que dividir, né? E o nosso colega comentou, né? Não dá para esperar. Tem que iniciar urgente. Tá? Onde que é o... Ele já fez uma introdução, e o nosso trabalho aqui, a gente vai fazer também uma introdução e depois vai falar do nosso processo, que nós estamos realizando na empresa, a nível de processo e a nível de sistema. Tá? Então, o e-social, como que a gente vê também, tá? É muito complexo. Tá? Ele começou no SPED, tá? E dentro do SPED, do ramo do SPED, é o mais complexo. Tá? Por quê? Tá? Ele está na parte trabalhista, tributária, tá? Previdenciária e folha de pagamento. Então, a folha de pagamento vai ser encaminhada, praticamente aberta para o governo. Hoje, a gente manda a CEFIP com total de remuneração. Tá? A DIF com total de remuneração também dos colaboradores e imposto retido. Tá? Então, é muito complexo, e, além disso, tá? O que nós vamos estar informando? Né? Tem a parte de alterações, que ele comentou, né? Admissão. Tá? A admissão vão ter que encaminhar um dia antes do colaborador iniciar na empresa, porque tem que ter a validação do cadastro de acordo do governo. Tá? Se pode fazer admissão, não. Então, não tem como. É cultura, é mudança de processo. Tá? Alterações salariais. Tudo que é alteração que ocorre na folha, transferência, alteração salarial, de cargos, de função, tá? Tem que ser informado. Tá? Dentro daquele período, tá? Não é periódico, então, durante o mês, antes do envio da folha, tem que ser encaminhado. Tá? Afastamentos, todos. Tá? Um atestado de um dia é um afastamento. É o afastamento e o retorno. Afastamento de 15 dias, mais de 15 dias, menos de 15 dias, tem que ser informados. Tá? Estabilidade. Outra novidade. Tem que ser informada todas. Tá? Inclusive, inscrição da CIPA. Tá? Se inscreveu na CIPA, tem uma estabilidade provisória. Tá? Não foi eleito, perdeu a estabilidade. Quem foi eleito tem 2 anos. Tá? Aviso prévio. Tá? Não é só o desligamento que nós temos que informar, o aviso prévio também. Tá? Então, o aviso prévio, tanto por parte da empresa como por parte do empregado, tem que ser informado. Tá? Entre outras informações, né? E a gente tem também com relação a terceiros. Tá? Então, mão de obra terceira, que tem cessão de mão de obra, tem que ser informada. Tá? E autônomos. Autônomos também, tem muitas empresas que contratam, né? Na nossa empresa também, depois a gente descobre que tem alguns autônomos que não foram, tem que retificar CEFIP
e dar todo aquele trabalho. Então é bem complexo, tá? Então a gente tem que ficar muito de olho nisso. Tá? E dentro dos eventos que ele tinha comentado, que ele abriu, né? Então tem eventos iniciais, tá? Que a gente chama isso aqui lá, a gente chama de pacotinhos, né? Então você não precisa mandar tudo junto, né? Então cada evento é um pacote, é um arquivo que tem que mandar para o governo, né? Então dos eventos iniciais nós temos 3 arquivos que são encaminhados. Eventos e tabelas, tá? São 7. Tá? Eventos periódicos, não periódicos, são 19. Tá? E eventos periódicos nós temos 15. Tá? Dá um total de 44. Você imagina a dimensão disso, né? E quem controla tudo isso? Tá? Nós temos vários setores, tá? Que vão ser envolvidos, mas tem que ter um controle, senão não vai conseguir gerar e encaminhar a folha de pagamento, que é o último arquivo que envia e fecha todo o processo. O cenário atual, né? Então, o e-social é esse carinha que está no meio aí. Para quem de RH aqui, tá, vai se livrar de tudo isso aqui, ó. Mas vai pegar um enrosco, né? Que é o e-social que vem, tá, que é muito mais complexo que isso aqui. Por quê? Tá? Hoje, eu gero a DIF e tenho um validador. Então, eu valido, vejo se a informação está correta, encaminho para a Receita. Com o e-social, não. Eu vou gerar, encaminhar para a Receita, né, e vai ter uma validação online. Eu não vou ter um validador. Ele vai me devolver. Está ok ou não está ok? Tá? Tudo. Tá? Então, nós temos vários procedimentos aqui, né, que vão virar um só. E como fica o cenário atual, né? Quando ele comentou, né, que tem várias áreas, né? Aqui nós temos 4, né? E a gente deixa o primeiro ali, o RH e DP, né? Que eles falam muito DP, acabou o DP, administração de pessoal. Esse cara tem que ser o controle, administração de pessoal ou área de RH. Tá? Por quê? Opa, desculpa. Tá? Área de medicina do trabalho. Tá? Nós vamos ter que ter todos os atestados, todos os afastamentos, ASO de todos os colaboradores. Tá? Terceiros vão ter que controlar, porque é obrigação dele, mas nós somos corresponsáveis na contratação de terceiros. Tá? Então, tem que ter algum controle. Tá? O jurídico entra em janeiro, a previsão, né? Estava a previsão para entrar em janeiro, né? Então todos os processos trabalhistas também vão entrar pelo e-social. Tá? E a área fiscal, nós estamos colocando aqui por causa dos terceiros e autônomos. Tá? Tanto quem toma serviço e quem presta serviço. Né? Então vai ser uma forma de cruzar as informações. E aqui o e-social, né? Que é onde as informações vão ser encaminhadas. Né? Então, nós temos o Ministério do Trabalho, a Previdência, né? O Ministério do Trabalho, tá? A Receita Federal e a Caixa Econômica. Tá? Então, essas informações do e-social vão para todos esses órgãos. O cronograma ele comentou, tá? Então, nós vamos começar a olhar a partir de 31/10, porque o passado já foi, não interessa mais. Né? Tá? Mas o primeiro arquivo de dados daquele pacotinho, né, de 3, né, que nós temos lá, e mais os 7, né, tem que ser encaminhado até 31/10. Tá? E depois, até dia 7, a folha do pagamento e os não periódicos. Tá? Então, uma informação grande, tá? O tempo é curto, tá? É mudança de cultura e criação de muito processo. As pessoas têm que fazer as coisas corretas e entregar o pacotinho na hora certa. Por quê? Mesmo você tendo toda a tecnologia e o cara não contratou no dia, não trouxe atestado ou engavetou o atestado médico, vão ter que retificar uma folha. Tá? E refazer todo o processo, aí tem a aplicação das multas administrativas e multas legais por atraso. Multidisciplinar, né? Aqui nós abrangemos um pouco mais as áreas, né? Então, nós temos a área, nós falamos de suprimentos e compras, né, que é importante, porque nós contratando um terceiro, ele tem que saber dessa obrigação, nós temos que saber também se a empresa está em dia ou não com as suas obrigações, tá? E de tais regras para ele, quando que ele tem que entregar, tá? Os prazos, né, para a gente ter garantia que todas as informações estão 100%. Tá? O jurídico, devido aos processos trabalhistas,
Tá? O financeiro, tá? Nós colocamos também, porque todos os pagamentos vão ocorrer por lá, né, pelo financeiro, então tem que criar algum processo para que ele garanta que as notas entrem no prazo, porque não adianta chegar uma nota dia 31 e o pessoal entrar no sistema dia 2. Tá? E nós já estamos correndo o processo de folha para entregar, para cumprir a obrigação do dia 7. Nós vamos ter que abrir a folha no mês seguinte, fazer toda a retificação e pagar com multa e juro. Tá? O contábil, nós estamos prevendo aqui também que futuramente vai ter o cruzamento dessas informações, né? Tá, algum SPED vem por aí para a gente buscar essas informações, também cruzar os dados. Tá? O fiscal, que eu já comentei, né, que é a parte de terceiros e autônomos, que é importantíssimo. Tecnologia da informação. Esse é um ponto importante, tá? Mas a gente acha que não é o fundamental. 40% que a gente entende está em tecnologia, 60% em processos e cultura. Tá? Então, é importantíssimo as pessoas estarem envolvidas, conhecer os processos, e não é só o RH. Tá? Os gestores da companhia têm que entender isso. Tá? Não adianta pedir um colaborador hoje para começar amanhã, não vai entrar. Tá? Nem se o presidente autorizar. A medicina do trabalho, tá? Por causa dos atestados, o ASO, tá? E os afastamentos, tá? Que a gente precisa bem. Tá? Recursos humanos, nós colocamos, porque tem todo o processo de recrutamento e seleção, né, que envolve as admissões, tá? E tá, o departamento pessoal, que tem a parte da folha e todo o processo nós vamos encerrar e encaminhar para o E-Social, tá? Onde vamos fazer todos os controles. Tá? Aqui são todos os eventos, né? Ele já comentou, está um pouco mais aberto. Tá? Então, que são os eventos iniciais, são todas as tabelas, cadastro da empresa e todas as tabelas que nós temos que encaminhar para o governo. Tá? Isso aqui, cada vez que altera, a gente tem que encaminhar uma nova, um novo arquivo, né? Então, cria uma posição nova, um cargo novo, vou ter que encaminhar o arquivo. Tá? Ele não é standard. Todos os eventos que a gente tem não periódicos, tá? Tem que ser encaminhado também. Tá? Isso aqui é até o envio da folha. Então, eu posso ir encaminhando até eu fechar o processo final, que é esse aqui, que é o evento periódicos. E o que nós estamos vendo assim com impactos, né, forte, né? Para a gente ele é geral, tá? Então para todas as empresas vai ocorrer impacto muito forte, tá? Nós estamos vendo um pouquinho mais na área de construção, né, devido à rotatividade que tem, tá? Então deve ser grande, né? Eu imagino, né? O absenteísmo também, tá? Então vocês vão ter um impacto muito forte para administrar isso, as contratações, as demissões, né? E todos os afastamentos que ocorrem durante o mês. Tá? Fica em evidência, né, porque se nós temos contratação de terceiros em atividades fins ou exclusivos, né, o Ministério do Trabalho vai pegar, né, nas informações que nós vamos encaminhar, né, então vai ficar muito mais fácil fiscalizar isso, né, e autônomos também, né, o autônomo é para trabalhar de vez em quando, né, e o cara fica na empresa 1, 2, 3, né, meses, anos, né, e assim vai. E aqui a Receita vai ter a possibilidade de cruzar as informações, né? Então, eu recebi uma fatura de um terceiro como tomador de serviço, o prestador encaminhou e vai ter esse cruzamento de informações lá dentro. Tá? E de várias outras que não vão encaminhar também. E o que nós estamos vendo assim com uma possibilidade também para a Receita, né, é que ela vai ter uma visão completa do nosso processo. Né? Tá? Ele comentou, né, então ele vai começar a visualizar o RH da empresa, mas ele não quer ver isso. Né? Ele quer ver com relação à tributação. Né? Tá? Então, é uma forma forte de arrecadação, tá? E fiscalização, porque hoje, eu estava comentando com o nosso colega, né, a nossa última fiscalização que nós tivemos do INSS foi em 2007, na empresa. Há 2 anos atrás, solicitaram o MANAD. Tá? Não fizeram nada com o MANAD. Tá? Então, aqui vai ficar muito mais evidência e mais fácil buscar eletronicamente algum questionamento. Tá? Obrigado, pessoal. Obrigada, Jorge. Elisângela. Vamos lá.
Então, pessoal, sou coordenadora de processos, acredito que uma das mais desesperadas com o projeto dentro da empresa, né? Como a gente viu o Emerson falando, o Jorge, a mudança significativa no que diz respeito aos processos da empresa. Ele voltou tudo aqui. E o que a gente tinha, a nossa ideia aqui é trazer um pouquinho para vocês do que a gente já fez, né? Do que a gente mapeou de maiores dificuldades e aonde a gente já canalizou energias para intensificar aí a batalha para que esse processo comece a funcionar antes do e-social, né? Que ele seja mais natural possível na hora que isso já for obrigatório. A primeira coisa, então, é que nós somos um centro de serviços, né? A folha de pagamento de 17 mil colaboradores, mais outros clientes que nós administramos do grupo, é rodada num lugar só, por 24 pessoas apenas, e o volume é muito grande. 600 desligamentos, 600 admissões por mês, tudo isso passando pelo e-social. Como controlar o envio desses dados? Então, todos os arquivos serão enviados através do centro de serviço, de uma forma centralizada. Então, toda vez que alguém imputar alguma informação no sistema, vai cair na nossa base de dados e a gente é que vai fazer o envio dessa informação. Então, vamos ter equipes dedicadas à análise desses arquivos antes de que eles sejam enviados, evitando aí problemas com a fiscalização. Ou seja, a gente nós que estamos nas empresas do Grupo Piloto, escutamos muito sobre multas, e que isso seria educativo no começo e tal, mas não se tem ideia, né, o Emerson, com relação quanto vai ser uma multa se eu mandar uma admissão atrasada, né? Então, para evitar isso, essa multa punitiva, educativa, como eles chamam, o processo vai ficar centralizado ali e é como um funil por onde a gente vai enviar as informações. É um módulo exclusivo, nós trabalhamos com o SAP, e lá na frente a gente vai ver um pouquinho que o SAP não é 100% customizado para isso, né? Mas nós estamos investindo nisso. Bom, então, uma visão geral, seria uma visão geral de como esses eventos são enviados, essa é a tela do SAP que vai fazer essa gestão. E aí a gente tem equipes dedicadas hoje já no atendimento aos colaboradores, às dúvidas dos colaboradores, enfim, e vamos estender esse atendimento também para o envio dessas informações, como uma grande central, né, de envio aí para o governo. Bom, falando um pouquinho de processos, os principais processos, o Emerson já falou, o Jorge comentou um pouco, mas os principais processos, os mais difíceis da gente trabalhar para que aconteçam no prazo, nós estamos trabalhando com esses 3, que são admissão, desligamento e afastamentos. Temos com relação à admissão, temos um gargalo muito grande, são 70 unidades aproximadamente, unidades que ficam muito distantes umas da outra, no interior de Minas Gerais, em Janaúba, João Molevade. Estamos trabalhando que a tecnologia seja o suficiente, a banda seja o suficiente para mandar esse arquivo para o SAP no momento que ele é gerado, né? Então, também tem isso que tem que ser analisado, na questão de infraestrutura. Então, fez uma admissão lá, tem que ser um dia antes de iniciar o processo, pois, então, para nós será 2 dias, para que a gente tenha aí um tempo maior para fazer essa análise. E essa admissão já é com cadastro saneado, que o Emerson comentou um pouquinho. Todo mundo aqui tem um pouco para falar sobre cadastro saneado, né? Coloquei um exemplo na frente, mas o percentual que nós chegamos é de 35% de pessoas que têm problemas cadastrais. Isso depois, quando conseguimos fazer essa análise, que hoje o portal está fora, ainda não voltou ao ar, né? Então, a admissão é um grande gargalo, porque é aí que essa informação tem que estar redonda, porque senão o primeiro passo já não consegue ser realizado, ok? Desligamento. Então, desligamento, nós não sabemos quando se dá um desligamento na unidade. Nós sabemos até quando isso já aconteceu, mas precisa ter um passo antes. Se foi dado um aviso prévio, se ele está cumprindo esse aviso prévio, enfim. Esse é um processo complicado também. Nós temos 10 dias para envio dos desligamentos, né?
mas nós temos que comunicar tanto o aviso prévio quanto o cancelamento do aviso prévio. Então, agora eu vou continuar, não vou trabalhar mais. Bom, você tem 10 dias para você cancelar aquele aviso prévio. Okay? Com relação a afastamentos, nós temos um sistema específico que faz essa gestão de medicina ocupacional. Ele já tem uma comunicação com o SAP, mas nós estamos, então, já um passo à frente de quem não tem essa informação automatizada, certo? A maioria não deve ter. E essa informação ela já é utilizada desde a admissão. Então, no layout de admissão, você já envia as informações com relação ao atestado. Afastamentos também são 10 dias para informar, então você tem o afastamento superior a 15 dias, ele sai, ele volta, por mais que você não aceite o retorno dele, você tem que admitir o retorno dele. Isso foi um item muito discutido no projeto, que é a relação de você fazer o retorno do afastamento, mesmo não aceitando que ele tenha condições. Então, nós trabalhamos com os processos e vamos continuar aperfeiçoando à medida que acontecem mudanças, né? Até pouco tempo tivemos mudança de layout, mas dos processos, os mais críticos são esses que a gente está trabalhando atualmente. Agora, com relação às informações, a gente já falou de exposição, as principais, aí, acreditamos, são esses, como o ASO, que é o vencimento, a gente acaba não controlando quando ele já venceu ou não. Autônomos, antes deles iniciarem, é como um colaborador, então você tem que ter o cadastro dele saneado e válido junto à Receita, o INSS, que é junto aos órgãos. E o controle de terceiros, que a gente já falou um pouquinho, que isso já fica evidente. Então, se em Janaúba, que é uma unidade muito distante, a gente tem um fotógrafo que faz um serviço sempre, todo mês. Se ele só faz para aquela empresa, só faz para a nossa empresa, acaba estando exposto. Ele pode pedir um vínculo trabalhista, porque já é automático, né? Que está mandando todo mês ele. Estabilidades também, como o Jorge disse, que isso a gente hoje nem não tinha habilitado no sistema, agora passa a ter. Reintegração judicial, como eu te falei, tanto de processos, ou mesmo quando é o retorno, acaba que seja judicial, retorno de afastamento, e emissão de CAT. Então, esses são os principais itens que a gente está de olho e está administrando. Aqui eu trouxe um pouquinho do que a gente já fez, né? Então, começamos com o saneamento cadastral. Entretanto, o portal saiu do ar já há algum tempo, não voltou mais. E das unidades que nós fizemos, o percentual que nós encontramos foi de 35% de cadastros a regularizar. Imagine a quantidade de gente que vai ter que procurar a Caixa Econômica, ou a Receita, enfim, que ele aponta exatamente para onde precisa ir. Já conversamos com a Caixa Econômica, do mesmo jeito que o Emerson disse, eles não conhecem, eles não sabem, alguns até sabem, mas não sabem nem como resolver o problema, né? Então, assim, a equipe do projeto no governo também diz que isso é um passivo da empresa. Nós é que vamos ter que realmente regularizar isso. Não tem o que fazer. Foi isso que a gente ouviu lá, né? E a empresa está adotando esse critério, então está aproveitando do e-social para fazer uma atualização massiva de cadastro. A empresa vende aquisições, então, cada vez, os funcionários muito antigos não têm o cadastro regularizado. Então, a gente está aproveitando esse momento para fazer um recadastramento geral. E aí, processos a mapear, que são processos críticos demais, como disse, do autônomo, nota fiscal de terceiros, né? Contratação de estrangeiros também, que a gente tem uma dificuldade muito grande. Eles acabam tendo que entrar na folha no primeiro mês. Então, é um processo super delicado. E eles nunca vêm com PIS, né? Claro, já não chega nem com CPF aqui. Então, a gente tem um gargalo aí para conseguir resolver e criar uma forma de administrar isso. E aí tem interface para os SAPs, eles se conversam, em alguns momentos não se conversam, então a gente tem que criar essas dinâmicas. E o nosso sistema, que é o SOC de controle ocupacional, que é o de atestados médicos e PPRA.
Em seguida, aqui, a gente trouxe um modelo, né, do que a gente faz normalmente. Então, criamos vários processos, alguns deles já estão aguardando a liberação do Qualifica, que é o site que faz a validação cadastral. Então, nós somos o centro de serviço, nós temos os núcleos das pontas, que são as unidades que estão mais próximas dos colaboradores, e os colaboradores. Então, o fluxo de informação para regularizar o cadastro dos ativos vai ser dessa forma, ou seja, nós geramos lá um controle, vamos pedir aos RHs das unidades que contatem os seus colaboradores. Antes disso, tem um trabalho com a Caixa, que a gente já até começou. Então, só vai para lá o que realmente for problema, que precisa realmente ser regularizado de cadastro, senão a gente não consegue fazer o cadastramento inicial em outubro, né? E ele faz o contato com o colaborador, a área jurídica está analisando como esse contato vai ser feito, então, se vai ser uma carta, porque o colaborador vai falar, vou ser demitido, ele está pedindo para regularizar meu PIS, ele vai querer tirar um extrato, não está conseguindo. Então, você vai gerar aí eu acredito que a comunicação que falta é essa. Os colaboradores, os funcionários, as pessoas físicas, né, que estão lá trabalhando, que não conhecem esse projeto, conhecerem para saber qual o papel deles nesse processo. Senão, a gente não vai conseguir mandar o pagamento dele no dia 30 de outubro, certo? E ele fazendo tudo isso, volta, tem uma torre de controle conosco, então a gente sempre puxa o controle para nós, ok? E também o mesmo processo para admissão. Então, a trava é recrutamento que vai, quando recrutar, já vai ter que estar com esse cadastro saneado. É uma dificuldade? É difícil até achar candidato vaga, né? Já é muito difícil. Mas a diretoria decidiu e puxou essa responsabilidade para o recrutamento, justamente pela possibilidade de multa, passivo, abertura para fiscalização e tudo mais. Bom, da parte de processos é isso, né? Alguns dos processos que a gente já escreveu, então trouxe alguns exemplos, mas o que a gente tem feito muito na Coca-Cola FEMSA é a preparação da diretoria e da gestão, já falamos com eles várias vezes. É difícil entender o tamanho do trabalho, né? Quanto mais lá para cima, porque a gente acha muito operacional. Entretanto, a gente tem uma responsabilidade muito grande de fazer essa primeira folha rodar, né? Então, para fazer essa primeira folha rodar, a gente expôs exatamente o que nós precisamos e passa por um processo de treinamento da liderança. Nós acabamos de adquirir 2 outras franquias no Brasil. Então, a gente tem não só os gestores que a gente já conhecia, como gestores novos, que já vêm passando por um processo de mudança cultural e que vai ter que passar por um outro em seguida, né, que é o do E-Social. Então, esse trabalho vem começando nas unidades e, em seguida, na verdade, antes disso, a gente já identificou os responsáveis pelas informações, quem que é o responsável fiscal, quem que vai fazer isso, quem que é o dono daquele pedaço, de onde vai vir a informação. Os processos estão sendo descritos, né, e identificando melhorias de adequação. Tem que existir uma torre de controle, senão a gente não vai conseguir garantir 100%, que é o que a nossa diretoria exige, que é um selo de qualidade no final do processo da folha de pagamento. Além disso, riscos. Então, na análise das rubricas, foi um pedaço delicado do processo, e isso já foi vencido, mas a gente precisa analisar se tem ou não tem incidência, se a gente está fazendo correto, se é a hora de mudar é agora, né? E fazer as adequações necessárias. Com relação ao saneamento cadastral dos colaboradores, não tem como fazer. Se ele não tiver com o cadastro regular, eu não consigo transmitir a folha. E ajustes de desenvolvimento do SAP. Com relação ao SAP, é o que eu tinha dito antes. Ele não entrega o pacote completo. Então, 60% é standard, 40% desenvolvimento. E aí, para você achar uma empresa para desenvolver agora, tá uma beleza, né, o preço para isso, né? Então, o valor é exorbitante em dólares e a gente tem que investir. Vai fazer o quê? Se não tiver esse controle, não tiver
dinâmica toda por trás funcionando e a automatização do processo, o volume que a gente tem hoje de 17, que deve chegar a 30, né, a ideia é adquirir cada vez mais franquias, a gente não vai vencer, né? Como centro de serviço, a gente não consegue aí garantir o selo de qualidade no final do processo. Bom, acho que é isso. Deixa eu ver. É isso mesmo. Na verdade, assim, para terminar, como eu disse que é a que mais fica apavorada é a de processos, as pesquisas não são nada diferente do que a gente vem pegando desde o começo, né, do projeto. A discussão é muito processual. Como vou fazer isso? Como que eu vou conseguir fazer essa admissão com antecedência? Mas o processo de admissão, se a gente for entender, ele é o que trava a arrecadação lá na frente. Porque, se, por exemplo, você não faz uma admissão com o PIS, na hora de fazer a GFIP, você não consegue transmitir e vai recolher a menor, e daí até você lembrar que você tem que recolher aquilo lá. Então, isso, para a gente, como centro de serviço, é muito complicado também. Admissões fora do padrão, para a gente, gera um retrabalho muito grande. A gente mede tudo isso. Então, os indicadores que estão sendo desenvolvidos para garantir a execução do processo vão de encontro com o que a gente já tem hoje. Então, nós temos controle de faltas, top faltas, que mais, Jorge? Curva de férias, com relação à demanda, se a demanda está proporcionalmente inversa às férias das unidades. E agora vai ser com relação às admissões, aos processos de desligamento, se as unidades vêm cumprindo a legislação ou se vêm dando brecha, né, e a gente vai fazer a trava ali no centro de serviço para dizer, olha, então a unidade tal não está conseguindo trabalhar com esse processo. A gente precisa melhorar essa equipe, treinar, capacitar, que é como a gente trabalha hoje, identificando as necessidades de melhoria, né, e levando para aquela unidade específica o que ela precisa para conseguir cumprir os processos da empresa de forma correta. Ok? Acho que é isso. Certo? Obrigada. Obrigada aos dois representantes da Coca-Cola, que deram uma visão bem real, bem prática de quem está botando a mão na massa e enfrentando as dificuldades de adaptação e de preparação, né, a esse processo, enfim, que vai exigir um esforço monumental de todos envolvidos. E agora eu convido a falar, então, o consultor de E-Social, o senhor Ailton Miró. Pessoal, bom dia. Queria agradecer aí o convite da CEBIC, do Senai, e parabenizar a todos aqui que estão presentes, né? Eu acho que tem muita gente ainda que não se atentou pela complexidade do projeto. Todos aqui já falaram, acho que de maneira global, tudo que o projeto representa, né? E eu vim trazer um pouquinho das, não novidades, mas o que a gente vem enfrentando do setor da construção. Eu levanto alguns temas com empresas do setor, né, que a gente tem dentro do setor da construção, a gente tem uma dificuldade muito grande referente à admissão, demissão, volume, dificuldade de lidar, não de lidar com o trabalhador, mas pela quantidade de locais onde acontecem as obras. Não sei se a maioria aqui da construção. Então, eu não quero nem ser redundante, né, mas também mostrar um pouquinho da dificuldade do setor. Bom, eu vou pular uma parte toda aqui que o pessoal já deve ter comentado, né? A padronização e centralização do envio das informações para o governo é uma forma, né, que o E-Social vem trazer. Utilização do CPF do empregador no lugar da matrícula SEI. Substituição da matrícula SEI pela CNO, né? O governo vai elevar o controle, naturalmente, com a exposição das informações. Objeto de possível fiscalização eletrônica, já que o governo não tem braço para fiscalizar. Tudo isso nossos amigos aí expuseram muito bem. Apuração eletrônica e automática da divergência no recolhimento. Necessidade de saneamento cadastral, foi colocado. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Cadastramento inicial, informações dos dados pessoais e contratuais de trabalhadores com vínculo.
provável impedimento da emissão de certidão em caso de divergência, isso é uma atenção prioritária aí para quem é da Constituição. Bom, vou falar um pouquinho do saneamento cadastral. A gente aqui vem há uns 8 meses já direto com a Caixa Econômica, com a Previdência, a Dataprev, pedindo ajuda para falar o seguinte: olha, a gente encontrou dentro da base de trabalhadores 60% de inconsistência. Se a gente falasse em 4 milhões de trabalhadores, a gente não conseguiria imaginar ligar todo mundo para o 135 ou então montar formulários para ir para a Caixa Econômica ou para o INSS para corrigir informação. E nosso pedido foi: me ajuda a corrigir essas informações, porque se depender disso, a implantação da social, a gente não tem como entrar. Eu estou falando especificamente aqui, gente, do setor da construção. Então, a gente invocou aí uma base de informações e falou o seguinte: olha, o que foi disponibilizado de saneamento no site da social não representa nada. Só me mostrar o que tem de problema me obriga ainda a ir lá e corrigir a informação, porque o dono da informação na base do INSS e na base do PIS é o próprio trabalhador. Tá? Eu vou pedir desculpa se eu errar alguma coisa aqui, que eu não sou da área previdenciária nem trabalhista. Eu posso me equivocar aqui em alguns termos. Mas o que a gente levou? Levamos fatos. A Previdência foi e desativou o site, logo depois do que a gente cobrou. Bom, o que a gente fez? Sentamos com a Caixa Econômica, com a Previdência, para tentar entender como é que seria essa base do E-Social, que muita gente fala assim: Miró, é uma base única que vai ser criada. Outros falam: não vai ter base unificada, continua segregado. Quer dizer, gente, não vai ter uma mudança do governo nesse momento. O E-Social é uma ferramenta nova que está sendo feito e preparado. É uma extração para atender, para tentar recepcionar as informações com criticidade. Tá? Qual seria essa criticidade? A Caixa, a Receita Federal, a Previdência precisa ter certeza que o número do PIS que você está colocando lá é do Ailton Miró. Essa é a única premissa que o sistema da social está cobrando. Claro, a gente tem impactos aí que foi mensurado por todos, que a informação tem que estar atualizada. José Maia, do Ministério do Trabalho, colocou: Miró, você tem que levar essa informação para todo mundo. A CLT obriga que o empregador cuide do trabalhador. É muito importante isso. Não tem outra forma de dizer. Então, tudo que eu vou apresentar aqui se baseia nessa frase: cuide do trabalhador. Eu sei que todo mundo cuida, né? Mas é o governo que atrapalha a gente, obrigando a gente a prestar várias informações. Voltando. Então, a Caixa Econômica, junto com a Previdência, Dataprev, sentou e explicou exatamente como é que isso vai acontecer. Eu só tive autorização de divulgar isso ontem, então fiz uma apresentação, desculpa, até no escopo aí, eu vou ser bem técnico. Para quem aqui, todo mundo que está presente, está querendo saber dessa informação. Hoje, atualmente, dentro da Caixa Econômica, a gente tem 2 bases de dados, FGTS e a base do PIS. FGTS, a gente tem autonomia para corrigir essa informação, a ferramenta já atende. Só que a base do PIS, a gente só consegue fazer a inclusão o cadastro do PIS. Qualquer alteração que aconteça, depende do trabalhador. Na Dataprev é a mesma coisa. Então, o que acontece? O E-Social ele tem é uma extração da base de dados do PIS, da Previdência e com a inclusão do CPF pela Receita Federal. O que resulta? O saneamento lá vai mostrar uma duplicidade de cadastro, uma ausência de CPF, situações que impedem de identificar se o PIS que está sendo enviado e o CPF é do Ailton Miró. Esse é o único objetivo desse saneamento cadastral. Todo mundo pode imaginar que a complexidade, que é todos os campos saneados. Nem todos. Tá? Se alguém teve a oportunidade de consultar e usar a ferramenta antes de ser desativada, pôde perceber que os erros que ali apresentavam, a conectividade já apresentava. Né? Nome divergente, data de nascimento. Só que essa informação quem corrige, a empresa preenchendo o formulário e indo na Caixa Econômica, indicando o trabalhador. O que o E-Social... Alguém vai me perguntar ou vai imaginar: pô, Miró, então essa informação ela é uma extração, então é uma fotografia estática? Não.
Essa informação é atualizada hoje mensalmente, que a gente tem até dúvidas nesse mensalmente, mas a ideia é isso se tornar diário. Eu estou falando uma coisa que é meta do governo, né? Para que essa informação do E-Social, para você enviar o cadastramento inicial, fazer qualquer ação com o trabalhador, esteja atualizada diariamente. Isso significa dizer que, se você for na agência da Caixa, lá da Amazônia, onde o pessoal já não entende nada do E-Social, mas que faça o papel dele de atualizar o cadastro, que isso ainda não acontece de tempo a tempo hábil, porque a informação que é atualizada na base do PIS vai refletir no dia seguinte na base do E-Social. Bom, isso é a informação que o governo passou para a gente. Tá legal. Então, o que a gente fez? Pegamos 10 empresas, cada um pegou 10 integrantes que tinham problemas, no mais variado ponto do Brasil. Fizemos a atualização, porque ele disse que era mensal, né? A informação era mensal, e a gente percebeu que a informação podia ser mensal, mas na própria base da Caixa, a informação não tinha sido atualizada. Não tinha sido feito o procedimento de digitação na base de dados da Caixa. Chamou uma atenção para uma outra luz. Pô, peraí, então, quer dizer, nem a estrutura da Caixa Econômica, nem da Previdência, tem braço para atualizar essas informações todas. Como eu coloquei no início, a gente identificou no setor 60% de base inconsistente. A gente extraindo informações que não impediriam do acesso ao E-Social, chegamos a 40%, 45%. Nome, CPF, duplicidade de PIS, ausência de PIS e data de nascimento. Poxa, legal. Então, 40% de uma base que em torno de 6 milhões, eu não sei se é exatamente esse número, mas imagine ligando para um 35 se fosse sanear pelo INSS ou ir na agência da Caixa Econômica. Só dessas 4 informações que eu estou colocando. Humanamente impossível essa informação ser atualizada antes do início da social. Eu não sei se alguém aqui tem conhecimento do PIS em lote. Alguém teve? Opa! Alguém? A Caixa Econômica criou um arquivo para você enviar e fazer o cadastro do PIS automaticamente via seu sistema. Tá? Eu estou autorizado a falar exatamente isso para vocês, que a gente conseguiu homologar essa informação. Desses 40%, refletia nesses 4 campos de inconsistência para a entrada do E-Social. A gente, através desse arquivo, vai ser possível você corrigir essas 4 informações. Data de nascimento, nome do trabalhador e CPF. E o nome, porque muitas das vezes o nome está divergente da base. Foi um dos pontos mais que se apresentou aqui no E-Social. No saneamento cadastral, que foi até colocado pelos companheiros. Como é que funciona esse PIS em lote? Né? Não sei se tem acesso à internet, depois a gente no final pode até demonstrar para vocês. O RP prepara um arquivo com todas as informações do trabalhador. Se for uma admissão nova e o trabalhador não tem o cadastro do PIS, esse mesmo arquivo serve para cadastrar o trabalhador. Você envia o cadastro sem o campo número do PIS preenchido e a Caixa Econômica, e não achar a informação, ela faz o cadastro do PIS para você. Retorna uma informação. Quer dizer, essa informação, gente, eu estou colocando para tentar divulgar isso que não está sendo divulgado. Está no site da Caixa, está lá no ambiente, e isso viabiliza o saneamento. Muita gente aguarda o saneamento pela DataPrev, pelo site da Social, para poder identificar a informação. Aquilo ali só vai identificar o que você precisa corrigir. E lembrando, ali vai focar na individualização do cadastro, só para garantir que o Ailton Miró é o Ailton Miró. E o endereço do Ailton Miró vai aparecer errado lá? Outras informações, eles não estão preocupados com isso agora. A gente tem que estar preocupado porque a gente vai usar aquela premissa. Vamos cuidar do trabalhador. Tem alguns pontos, eu estou focando um pouco nessa base, eu entendo que a maioria que já teve um contato com a social e verificou que o saneamento da informação é premissa para a entrada do social, está certo, perfeitamente. Só que os caminhos para isso, só identificar e ter que bater na porta da Caixa, e a Caixa não está preparada nas diversas agências
Não quer dizer que a Caixa não queira fazer isso. Ela tem a responsabilidade de fazer. Mas a Viviane, que toca no E-Social, ela fala, Miró, a gente divulga internamente, mas a gente não pode garantir que todo mundo pare para poder ler a divulgação dessa informação. Eu falei assim, perfeito, então eu vou fazer a minha parte, eu vou divulgar, porque é impacto no E-Social, gente. A premissa principal é o cadastro. A gente pode, não desmerecendo nenhum dos pontos aqui abordados. O projeto não é simples, o projeto é complexo. Todo mundo que trabalha na área, Miró, não é simples assim, eu entendo. Já estou há 1 ano e estou entendendo bem, saber identificar o que a pessoa está falando, porque muitas vezes eu não entendia nada. Hoje eu entendo a parte previdenciária e trabalhista no contexto do E-Social. Tá? Bom, o que a empresa deve fazer nesse momento? Identificar seu cadastro, obviamente, e a ferramenta não disponível inviabiliza. Nessa semana, no Rio de Janeiro, está acontecendo a homologação por parte da Previdência, da Caixa Econômica, a homologação dessa ferramenta. No mês de abril, essa ferramenta ainda deve estar disponível. Tá? É uma cobrança nossa também, ficar em cima e falar, cadê o saneamento? Quer dizer, quando a gente fala saneamento, parece que leva a entender que está corrigindo a informação. Não está corrigindo. Essa informação só vai ser expor o problema. Hoje, você já pode sanear essa sua base de dados. Hoje, você já pode. Utilizando a base do PIS? Sim, utilizando a base do PIS, identificando o que tem de informação. Mas o que você vai ter que fazer? Olha, a conectividade, a divergência que aparece lá, data, nome, CPF, vai aparecer lá. CPF não aparecia, mas vai aparecer. A conectividade vai ser a ferramenta que vocês podem utilizar para identificar, nesse momento, tudo que você tem divergente na base do PIS. É lá que você vai precisar corrigir, que depende do trabalhador. Esse PIS e lote, nesse momento, no site, ele está divulgado com o procedimento de registrar na Caixa Econômica, enviar por e-mail, recepcionar. É compromisso da Caixa também, agora em abril, disponibilizar uma função dentro do Conectividade, que já utiliza certificado, para você enviar esse arquivo do lote em PIS e fazer a correção que for necessária. Fazendo isso, quando a ferramenta sair, tudo que tiver de problema de nome, data de nascimento, CPF, já está saneado. Agora, atenção, o saneamento social se baseia só nessa identificação individual do trabalhador. Não abrange as informações que você deve ter atualizado na base de dados. Isso é importante colocar. É que não vamos criar uma dificuldade. Hoje a dificuldade é do governo em atender as empresas sem o E-Social. Esse é o grande ponto. Já é difícil. Tá, isso é difícil e há um reconhecimento deles. A saída da ferramenta do site foi um reconhecimento. Eles poderiam ter deixado isso. Era só atualizar. O que eles querem é evoluir na prática. Um outro ponto, não sei se aconteceu aqui com vocês que trabalham no CSC, muita gente falou assim, Miró, cancelou o número do PIS e veio outro. Não é isso. Um dos problemas que tinha no saneamento cadastral era o quê? Duplicidade de PIS. Nossa, acabou meu tempo, hein? 5 minutos? Sério? Eu nem comecei. Eu vou ter que ser breve, gente, para respeitar o prazo. Então, o que eu vou pular aqui? Bom, saneamento cadastral com a ferramenta, isso é importante. Eu posso esclarecer dúvidas depois. Eu vou tentar saltar aqui, 5 minutos vai ser... Bom, base do PIS... O lote, com PIS e lote, é o termo utilizado para o arquivo, para você enviar para a Caixa Econômica, permitirá a consulta do trabalhador, se ele já tem, ele traz o número do PIS. Não há cancelamento do PIS. Essa mudança, deixa eu concluir, essa mudança do número do PIS, não houve nenhum cancelamento, nem substituição. Existiam 5 PIS para o Ailton Miró. Uma das ferramentas, a homologação ali da DataPrev, era mostrar que existia uma duplicidade de PIS. O que a Caixa Econômica fez junto com a DataPrev? Fez um elo. Não desativou nada, não cancelou nada, todo o histórico está lá. Fez um elo, ou seja, e definiu um principal. Esse principal que vai ser exibido e você tem que pegar ele e trabalhar com ele, não com os outros. Ah, Miró, cancelou o outro? Não, não cancelou. Se você mandar o E-Social com o número do PIS que foi elado, o termo que ela utilizou, vai aceitar, sem problema nenhum. Bom, corrija a base do PIS, identifica os problemas da base do PIS, isso vai ser divulgado, isso vai ser explicado direitinho.
O INSS vai disponibilizar essa ferramenta agora em abril. Eu estou colocando aqui expectativas. Não fui eu que defini prazo, tá, gente? Estou levando a informação. Sou mensageiro. No portal você vai verificar alguma coisa que quem não teve esse acesso ao PIS, que a única maneira é você ir lá com o trabalhador na Caixa Econômica. Não vai ter outra forma. Ou ligando para 135 para agendar a correção. Você vai verificar que essa informação foi corrigida. Eu ainda não tenho resposta correta se a Caixa, dentro do processo dela manual, vai atender ao prazo. Porque, como eu falei para vocês, tinham passado decorridos 45 dias e nenhum dos 100 trabalhadores que a gente fez, de 10 empresas, tinha sido atualizado na base da Caixa Econômica. Então, a gente tem que focar nisso aqui. Quem vai ter que preparar isso? Corre atrás da Software House. Bom, ao final você tem a base do PIS linkando de novo com a base que vai entrar já saneada, considerando somente a identificação individual do trabalhador. Eu fiz alguns pontos de atenção. Quantos? Vamos lá, 2 minutos. Exposição dos riscos relacionados com o prestador de serviço, cessão de mão de obra. Volto à frase do Zé Maia, pesquisa em palestra do Zé Maia na internet, que ele dá uma aula. Cuide do seu trabalhador. Cuide do seu trabalhador. Não deixe o trabalhador, incluindo os terceiros. Incluindo os terceiros. Tudo que foi exposto aqui tem que ser reforçado, incluindo os terceiros. Visão fiscal, trabalhista e previdenciária. Justamente por causa do uso de função, atividade, né? Prazo de adequação do software. Pessoal, tem que fazer pressão na Software House. O governo já abriu porta para discussão com a Software House. Tem Software House aqui, claro, vai se posicionar sempre na retaguarda de que a legislação ainda não saiu, mas tem o layout. Eu acho que vale o compromisso do layout pré-definido. Cobrem da Software House. Ah, mas eu não tenho informação. Sindicato de software está no projeto. Tem canal aberto para discutir. Então, todo mundo aqui tinha que ter um prazo da Software House enviado para vocês. Envolvimento da comunidade médica, foi comentado aqui, sobre afastamento, tem que retornar, não retorna, retorna, isso tem discussão, e a gente só entende de uma forma. Tem que envolver a área médica, tanto da parte, né, do CFM, quanto do Ministério do Trabalho, que também tem divergências de entendimento, e isso não vai mudar nunca, gente. O nosso pedido e força é que haja engajamento da CFM dentro do projeto social, que impacta muito na parte da comunidade médica. Descrição de cargo e salário foi comentada aqui. Isso é um levantamento que a empresa tem que fazer. Eu tenho um termo, mas eu não vou usar aqui, mas eu acho que a primeira parte do projeto da social é sentar e analisar tudo que está sendo pedido e rever o processo. Foi dito e revisado por todos aqui dentro. Com o resultado disso, você vai ver que uma das grandes exposições que pede cargo, associação de atividades desempenhadas, está pedindo e não vão tirar do layout. Isso é informação. Pô, então tem mais 5 minutos, hein? Vou te falar também. É um ponto que você deve trabalhar, um ponto de atenção. Bom, na construção civil pesada, a gente está falando de afastados, às vezes chega a 20 anos, né? A gente nem sabe mais se está recebendo ou não está recebendo o benefício. Aí tem o site da ANETEP, eu não sei falar sobre isso, mas você ainda tem informação, não tem informação. Ele não sabe se ele está vivo, se não está. A obra que foi lá no Nordeste, mas o endereço que ele botou foi do Nordeste, mas ele mora lá no Sul, que teve que remanejar ele. Então, quer dizer, maior transparência da INSS referente aos afastados. A gente não tem o retorno. O Ministério do Trabalho coloca: Miró, cuide do seu trabalhador. Parabenizo aqui a Coca-Cola, que tem um procedimento que a cada 2 meses do afastado ele tem que cumprir presença na empresa. Perfeito, parabéns. Muitas empresas no projeto piloto falam, mas reclamam, mas eu acho que implementar processo é verificar a inteligência que está sendo pedida no projeto e falar assim, poxa, mas como é que eu faço isso? E se questionar. Isso aqui é um resumo dos questionamentos que ocorreram depois da validação, focando na construção civil. A gente está falando aqui, um exemplo aí que eu estava lá, 5 mil, 10 mil afastados no contexto geral, 50% disso a gente não sabe onde é que está. Está pagando assistência médica, está pagando... tem vínculo, e a gente tem que sanear a informação, tem que ter a informação do cadastro atualizado, mas não sabe nem onde o cara vive. Desculpa o termo, mas não sabe.
Bom, eu fiz um outro resumo. Informações de sistemas, novos campos, novas informações devem ser preenchidas e não tinham sido preparados os sistemas. Meu sistema não tem MIRO, já deveria ter. Ah, mas não tem legislação, já deveria ter prazo. Mas antes do prazo, antes do sistema, você tem que colher informação com o trabalhador. É um desafio da empresa. Políticas internas, convencimento, engajamento, operação da empresa não é social, como é que faz essa revisão? Eu vi uma apresentação aqui, estava colocando como que isso deve acontecer, aquele fluxograma lógico, eu acho que é por aí. Muda, tem que mudar, se não mudar, você leva o que está errado para dentro do ambiente e expõe. Acordos coletivos, pagamento a maior ou menor pela não atualização dos parâmetros da folha, quem tem várias filiais, quem tem operação não descentralizada, mas operação de folha de vários locais, benefício, integração do salário. Integração ao salário do empregado com impacto na média de provisões, atenção a isso na divergência com a contabilidade, justamente o que foi exposto aqui com o cruzamento. Realizar, classificar nos eventos de acordo com a tabela da Receita Federal, a versão que foi atualizada, que foram criadas novas verbas, atentado para isso. Muita gente pergunta assim, Biró, essa tabela aqui não tem as incidências, como a gente tem às vezes no sistema. Está acabando mesmo, gente. Ó. Que pressão, hein? Desculpa, eu que estou errado. A relação da tabela não tem aqui o flag, se incide INSS, se incide não tem nada aqui. Aí o governo falou assim, não vou dizer. É você que tem que dizer. Ok. Também não sei continuar a falar. Pessoal, obrigado. Eu acho que tentei levar o máximo. Desculpe, Ailton Miró, mas é porque realmente a gente tem que... Nosso cronograma é bem apertado. Mas obrigada pela exposição. Eu tenho certeza que na hora das perguntas você vai poder esclarecer outros pontos. E eu convido agora, então, o nosso último palestrante, o advogado da CNI, Dr. Marcelo Pinho Filho. Bom, acho que todo mundo já está meio cansado de ouvir super social agora, né? Sobrou pouco para mim. Mas vamos lá. Só para contextualizar, a minha apresentação ela tem uma visão um pouco diferente das anteriores em relação ao procedimento. Porque, até então, me parece que todos têm uma atuação mais direta dentro do RH e a nossa avaliação é um pouco mais jurídica da questão. Embora eu tenha origem em RH, tenha trabalhado em RH durante muito tempo. A nova cultura nas relações entre empregados e empregadores não é só uma questão de gestão interna, é uma questão de cultura, de aplicação da legislação também. Então, nós temos que avaliar com bastante cuidado isso. Tem muitas questões que eu não vou abordar porque já foram abordadas. Tá. Como, por exemplo, o conceito. O que seria o conceito? Segundo o grupo gestor do E-Social, que está a coordenação, o José Maia, o Daniel Belmiro e todos eles, nas suas apresentações, colocam como uma forma de unificar o envio de informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Realmente, esse é o caminho. Eles estão querendo evitar as distorções através da unificação dessas informações, como todo mundo anteriormente já colocou aqui. Eu fiz aqui um relato das empresas piloto, que, só para ilustração, algumas delas, vocês podem ver que todas elas são de grande porte, a maioria de lucro real. Então, você tem aqui Souza Cruz, está aqui, você tem a Volkswagen, você tem a própria Caixa Econômica, General Motors e todas as outras mais. A Coca-Cola deve estar por aqui também. Ainda não localizei ali. Achou? Achou, né? Pois bem, isso aqui é um cenário apresentado pelo Daniel Belmiro em várias apresentações, que eu vou passar para frente, porque eu acho que todo mundo já tem essa noção. Você centralizar todas as informações no E-Social, da RAIS, do seguro-desemprego, registro do empregado, CAGED, Fundo de Garantia, GFIP e tudo mais. Agora, o que é que agora que eu vou começar a entrar um pouco mais no foco da área jurídica. O foco do E-Social, pelo grupo gestor, é você criar uma transparência fiscal, que isso
um caminho sem volta no mundo que nós vivemos hoje em relação à parte da escrituração digital. Eu não tenho dúvida disso. Mas nós temos que fazer isso com bastante cuidado, com bastante delicadeza, cuidado, atenção, e precisamos observar isso sob todos os prismas, não só sobre o lado do governo, mas também do lado do empresário e também do lado do trabalhador. Veja, quem não conhece a CNI, eu não sei exatamente, agora vou contextualizar também a minha participação, ela é um órgão representativo das indústrias no Brasil, Confederação Nacional da Indústria. Então, a minha participação no projeto, com reuniões com o Daniel Belmiro, com o José Maia, são participações um pouco mais focadas no aspecto político, porque eu não posso olhar só para FENSA, eu não posso olhar só para Souza Cruz, eu não posso olhar para um segmento industrial. A CNI ela tem que olhar para todas as indústrias, de todos os portes. Então, veja, o grupo gestor convidou as empresas pilotos, e é de se observar que as empresas que ali participaram são empresas muito bem estruturadas, são empresas muito bem colocadas, com políticas de RH desenvolvidas, com pessoas capacitadas, mas nós temos que olhar para as pequenas e microempresas também. A CNI não pode deixar de olhar para isso. Então, nós temos que olhar para um contexto, inclusive na área de construção civil também, que acontece muito. Então, nós temos aqui, então, uma avaliação jurídica. Então, vamos lá. Marco normativo. Nós temos um marco legal? Não, eu nem vou usar o termo marco legal, eu tenho um marco normativo. Por que normativo? Porque não tem previsão nem de que se vá aprovar uma lei. Você tem aqui a previsão de um decreto. Todo mundo estava falando de portaria interministerial entre todos os ministérios. O Zé Maia, na reunião que eu tive a semana passada no Conselho, no bipartite na Câmara Bipartite do Conselho de Relações de Trabalho, que eu sou integrante, e ele já nos colocou na reunião que vai deixar de ser portaria. Eu nem pedi permissão para ele para falar isso, não. Que não deve ser mais portaria interministerial, mas sim um decreto da presidência, e, posteriormente, cada um dos órgãos deve colocar as suas portarias ou as suas circulares. Mas, veja, eu acho que nós temos que olhar, eu tenho que abordar isso, não tem jeito, pela minha natureza jurídica. No dia 7 de janeiro, foi publicada uma circular pela Caixa Econômica e Ministério da Fazenda, de número 642/2014, dando validade ao E-Social em relação ao fundo de garantia. Mas pergunto eu, quem sabe como se recolhe o fundo de garantia sabe que eu vou ter que fazer o cadastro, sabe que eu vou ter que fazer o valor do salário dele, sabe que eu vou ter que fazer as rubricas, sabe que eu vou ter que fazer vários procedimentos até eu chegar no fundo de garantia. Então, essa circular ela já começou criando algumas dificuldades de interpretação. Aqui a circular é que eu coloquei aqui exatamente como duvidoso marco normativo, porque ele faz o quê? Referente aos eventos aplicáveis ao fundo de garantia, declara aprovado o layout dos arquivos que compõem o sistema de escrituração fiscal. Porque, veja, gente, nós estamos falando de um projeto. Eu não sei qual que é a linha de atuação de vocês, do público, eu não estou conseguindo enxergar direito. Eu nunca fui ator de teatro, mas tem uma luz bem na minha cara aqui, eu não consigo ver ninguém. Eu não sei qual que é a área de atuação de vocês, mas o projeto ainda é projeto. Isso tem que ficar bem claro. Não há ainda um marco legal. E quem é advogado, quem for do público advogado, ou de formação jurídica, mesmo que não atue como advogado, mas esteja dentro do RH, como eu já atuei, sabe que nós ficamos meio desconfiados enquanto eu não tiver o preto no branco.
não estou duvidando que o projeto não vai vingar, não. Vai. Não tem volta o E-Social, eu tenho certeza disso. Isso é uma coisa fato. Inclusive, o E-Social, depois de passar toda essa dor de implantação, que vai doer, e muito, eu acredito que possa atingir o objetivo da desburocratização de vários procedimentos. Eu não tenho dúvida do fator positivo do E-Social. Mas nós temos fatores complicados. Foi o que eu falei. A sociedade não pode olhar para o social nem como uma coisa maravilhosa, nem como uma coisa horrorosa. Ela tem que olhar com cautela. A primeira cautela é: cadê os manuais? Onde estão os manuais? Onde está escrito minhas obrigações do E-Social? Aonde? Ah, está lá no layout. Eu não sou de TI, não sei ler layout. Sou advogado. Cadê? Eu demorei 6 meses para entender que 01 e 11 significa facultativo e obrigatório. Quando eu descobri, eu abri o champanhe. O que é aquele 01, 01, CC, não sei o quê? Papapá? Sou advogado, não tenho formação de TI. Aí vem o presidente da CNI e fala assim: analise o E-Social. Como? Como é que eu vou analisar isso? Eu tenho que fazer uma equipe com cara do TI, com cara de RH, com cara... Porque eu não... Como é que eu vou ler aquilo? Gente, para mim, advogado E-Social é um monte de rabisco. É lógico que de tanto ler aquilo, você acaba... O 01 foi uma libertação, cara, que você não sabe. Para mim, coisa de doido. Mas vamos lá. A circular 642, ela traz, no artigo 7º, perdão, ela fundamenta no artigo 7º da Lei 8.036, que dá poderes para a Caixa expedir atos normativos de procedimentos administrativos operacionais. Eu tenho que falar sobre esse assunto, porque o meu enfoque é jurídico, certo? Agora, em reuniões em off com os gestores da social, tanto no Conselho Nacional de Previdência Social, como no Conselho de Relações de Trabalho que eu componho, eles disseram que não, eles não estão considerando isso como um marco legal. Tá bom, então qual é o marco legal? Cadê o marco legal? Eu quero artigo, parágrafo, inciso, eu quero ler isso, pelo amor de Deus. Eu não quero ler 01, 01, 01, eu não sei o que é isso, não. E, inclusive, se você entra no site oficial da social, está assim, ó, aprovado o Manual de Orientação da Social. Aí todo mundo que entra lá no site fala assim: oh, então eu estou obrigado, eu tenho que fazer esse negócio funcionar. Está aprovado? Aonde? Aonde está aprovado? Cadê a lei? Cadê a portaria? Cadê o decreto? Ah, então vamos parar tudo, vamos jogar tudo fora, tudo que a FESA investiu, tudo que a SUSACU investiu, não vou fazer mais nada. Não, faz sim, continua fazendo, porque ele vai ser aprovado, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas, por enquanto, eu não li em lugar nenhum que isso está aprovado, só no site. Então, nós precisamos continuar desenvolvendo os processos, continuar buscando soluções, continuar estudando layout, continuar fazendo tudo isso, mas com cautela. Por quê? Eu já li a versão 1.0. Isso porque depois que foi publicado lá em julho de 2013. Antes teve umas 20 antes. Teve a 1.0, depois a 1.1, e eu já tenho 1.2. Você já tem? Eles têm, eu também. Vocês têm 1.2? Ah, é beta. E beta 2 também, né? Então, você já tem 1.2? Está aqui comigo, está ali embaixo, no chão ali. Vai ter 1.3? E a 1.4? Cadê a lei? Cadê o decreto? Cadê a portaria? Então, o que nós temos que pensar é o seguinte:
é muito difícil você exigir do SAP, ou da TOTOS, ou de qualquer uma dessas empresas, que eles te dêem o pacote pronto. A Brascom nos convidou para uma reunião pedindo ajuda nesse sentido, ano passado, a CNI, e eu fiz a reunião com a TOTOS, com a SAP, com todas essas empresas de grande porte, falei assim, eles mudam a cada momento. Cada mudança é uma luta para você fazer o depara, para você fazer toda a reestruturação. Eles sabem que é 01, eu não sabia. Então, gente, considerando tudo isso, nós temos que colocar alguns pontos críticos, por exemplo. Vou pontuar algumas coisas só. Tem uma obrigação 1.1, ainda continua 1.1, não está mais 0.1, continua 1. Na hora que você for contratar seu empregado, você vai ter que perguntar assim para ele, você é afiliado a qual sindicato? Qual o CNPJ dele? Eu posso fazer isso? Não é uma prática sindical? Fica aí a pergunta. Descrição saiu várias coisas que tinha, que nós criticamos. Eu participei de 2 ou 3 reuniões com o grupo piloto, embora a gente não faça parte. Tiraram a pergunta da Caixa Econômica, se tinha casa própria, se era de recurso do Fundo de Garantia, que é um absurdo, na minha opinião, totalmente ilegal. Foi tirada até, inclusive, os dados bancários de empregador e empregado, que também, na minha opinião, é ilegal. Várias coisas foram mudando. Nós fizemos muitas reuniões com o grupo gestor, muitas. Recebemos eles na CNI, fomos até eles, conversamos com eles, fizemos participações em palestras, apontamos questões, convidamos as empresas piloto de São Paulo, que o Emerson esteve lá com a gente, não teve? Para perguntar o que vocês querem da CNI, vocês querem a nossa ajuda, não querem a nossa ajuda? O que podemos fazer para ajudar vocês? Porque ajudando vocês, eu estou fazendo a minha função, que é representar o setor industrial. Essa é a função da CNI. Agora, nós temos aqui pontos críticos. Descrição e função dos empregados. Eu tenho certeza que a FENSA tem tudo bonitinho, qual é a função, qual é a descrição da função, qual o cargo. Tá. O Carvalho, lá de Rondônia, tem? Gente, isso não é só para a grande empresa, não. Então, calma, calma. Não vamos fazer toque de caixa isso aqui. É isso que a CNI tem buscado negociar com o governo. Não vamos fazer toque de caixa, é isso. Não façam isso. Vocês vão criar problemas muito difíceis de solucionar. Vocês têm equipe, vocês têm recurso. E o Carvalhinho, lá do Espírito Santo, lá na beiradinha da praia, tem 6, 7 empregados. Ele tem descrição de função de empregado? Como é que ele vai fazer? Informações sobre todos os horários de trabalho e intervalo. Tem uma entidade, que eu não vou dizer qual é, que localizou 2.000 horários diferentes. 2.000. Eu acho que vai dar trabalho isso aí, né? Tendência: gerar grande volume de fiscalização, e aí eu vou me reportar ao doutor Antônio, a observação que ele colocou no começo, que é exatamente isso. Veja, ninguém está aqui querendo promover o erro, nem as empresas idôneas, muito pelo contrário. Nós representamos a CNI, as empresas idôneas. Mas há erros que não dependem de intenção. Ou você tem questão de gestão. O fotógrafo que você contratou lá, que ele vai só lá uma vez por mês, mas você tem um RPA por mês, vai ser fiscalizado. Nós estamos prontos para isso? Bom, eu vou agora fazer um relatóriozinho bem rápido de algumas informações coletadas
no Conselho de Previdência Social, onde estivemos presente o representante da Receita Federal, da Caixa Econômica, do INSS, onde o assunto social foi abordado de forma bem relevante. E ali foi dito exatamente que a suspensão da qualificação cadastral, um dos motivos foi o congestionamento das agências da Previdência. A Previdência não está preparada para a social. A Caixa não está preparada para a social. A Receita Federal talvez esteja um pouquinho melhor, mais preparada para a social. E o que aconteceu foi o seguinte: a Secretaria de Micro e Pequena Empresa começou a fazer parte do grupo piloto para tentar exatamente desburocratizar e não digitalizar a burocracia. Que é isso que nós temos que pensar. O E-Social não pode ser um processo de você digitalizar a burocracia. Você tem que buscar a desburocratização. É isso que a CNI defende. Sempre fomos a favor da desburocratização e não uma digitalização de burocracia. Então, temos que ir com calma. Como eu só tenho 2 minutos, eu não sei se eu vou colocar aqui algumas coisas que o representante da Caixa e da Previdência disseram que quais são os grandes benefícios da social. Certidão de débitos único, padronização de critérios de parcelamento de débito. Hoje, para você parcelar o Fundo de Garantia é uma coisa, para você parcelar o INSS é outra, para você parcelar... Vão unificar. Isso é desburocratizar. Oferta de novos serviços, preenchimento automático do imposto de renda. Não vai precisar fazer declaração de imposto de renda para quem tem vínculo de emprego. É só você confirmar qual foi o seu gasto. Depois, vai ser uma coisa simples. É desburocratizar. Isso é ponto positivo. O representante da Previdência mencionou a automatização da perícia médica, que aí eu já começo a ficar preocupado. E novo portal da internet para os empregadores. Uma coisa que o representante da Receita falou, que também não me autorizou a falar, não pedi permissão, que eles estão tentando achar uma forma de abrir a oportunidade de você fazer o acerto dos cadastros pelo empregador. Isso é um avanço fantástico, porque eu trabalho numa entidade que tem 700 pessoas no meu prédio. Se 35% tiver com erro cadastral e tiver que ir lá resolver, nós estamos... O nosso gerente de RH que está ali, sentado ali, ele vai ficar com o cabelo mais branco que jantar. Porque eu quero ver você fazer o cara ir lá. Imagine, então, no Amazonas, no Ceará. Não tem nada contra o Amazonas e Ceará. Estou falando de lugares com menos recursos e menos agências. Agências menores. Acabou o meu tempo. O que vocês querem ouvir? O que eu posso colocar? O cronograma eu não vou colocar, porque todo mundo já colocou. O que eu vou falar? Que as nossas preocupações principais do setor industrial, complexidade do sistema, prazo exíguo previsto para a implantação, custo para as empresas para a adaptação do novo sistema, empresas de grande porte, de lucro real, tem recurso, sei que vai pesar nos custos, vão, mas tem empresa que não tem o recurso. Não é que vai ficar apertado. Não tem. Algumas informações exíguas são de difícil operacionalização, não estão previstas de forma clara na lei ou têm divergência na sua aplicação. Veja, o direito de trabalho, quem atua no direito de trabalho, você tem 6 interpretações diferentes sobre o mesmo fato. Complicado. Algumas ações da CNI. Nós criamos um grupo multidisciplinar para estudar na matéria, reunião com os coordenadores da social constante, reuniões de alinhamento com as empresas piloto, que eu mencionei aqui, reunião com os principais fornecedores de software, também mencionei, encaminhamento de uma carta aos coordenadores da social do governo, pedindo maior prazo, principalmente. E, por fim, que acaba a minha apresentação, que ela já está esgotada, nós assinamos uma carta junto com a Confederação Nacional da Agricultura, Confederação do Sistema Financeiro, Confederação Nacional da Saúde, Confederação Nacional do Transporte, assinado pelos seus presidentes respectivos, diretamente na Casa Civil e diretamente
com o ministro Mantega, solicitando 3 coisas básicas. Participação das confederações das discussões da social. Nós não poderíamos ter ficado fora dessa discussão, porque, me perdoe o grupo que faz parte do grupo piloto, vocês não representam o Brasil. Quem representa os empregadores no Brasil são as confederações. Elas têm essa representatividade. Não é representatividade no sentido legal, é no sentido de conhecer cada problema de cada setor. Esse que é o ponto. Vocês conhecem o problema interno de vocês, que valeu para vocês, ótimo. Mas e as outras? Então, e inclusive, numa das reuniões, um dos representantes admitiu isso. Escutou pouco a sociedade, escutou e não envolveu as confederações. No Conselho Nacional da Previdência, eles admitiram isso. Pedimos ainda discussão de um novo cronograma, mesmo depois dessa publicação aí, da prorrogação. Ainda não vai dar tempo. Representantes da TOTUS SAP me afirmaram, a hora que você fala, bateu o martelo, marco zero, ou seja, este é o layout. Eu preciso de mais 6 meses para implantar. Nós já temos 1.2 beta. Apresentação dos fundamentos legais. Cadê os fundamentos legais? Cadê a lei? Cadê os artigos e incisos regulamentando isso, gente? Qual é o tamanho do regulamento da GFIP? 240 páginas. GFIP. O E-Social é imensamente mais complexo que a GFIP, e nós só temos layout. Nós só temos um sistema de informática. Doutor Marcelo, eu peço desculpa. E eu vou agradecer porque eu terminei aqui. Pronto.